Quando a gente ouve a palavra narcisismo, o que costuma vir à mente? Vaidade? Egoísmo? Talvez. Mas e se o narcisismo for, na verdade, uma parte essencial de quem nós somos? Hoje, a gente vai mergulhar na visão surpreendente de Sigmund Freud, baseada no famoso ensaio dele de 1914 sobre o narcisismo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa desmistificando um pouco o termo, depois entende essa ideia de energia do amor próprio, investiga como isso influencia nossas escolhas amorosas e, por fim, vê como tudo isso forma nossa consciência e nossos ideais. Então, para começar, vamos entender como Freud pegou um termo clínico que descrevia uma perversão e transformou numa peça fundamental para entender a psique de todo mundo. No início, lá no finalzinho do século XIX, narcisismo não era visto como algo comum. Era considerado uma perversão mesmo, uma condição bem específica em que a pessoa só amava a si mesma a ponto de tratar o próprio corpo como seu objeto de desejo sexual. Só que Freud, ali no dia a dia com seus pacientes, começou a perceber que essa história era bem mais complexa. Ele sacou que essa ideia de perversão era só a pontinha do iceberg, tinha algo muito mais profundo rolando ali. E aqui que está o grande pulo do gato de Freud. Ele vira o jogo e diz, olha, narcisismo não é uma doença rara. Pelo contrário, é uma fase essencial e universal do nosso desenvolvimento. É, na verdade, um complemento vital para o nosso instinto de sobrevivência. Tá, mas se o narcisismo é essa energia de amor próprio, como é que ela funciona? Bom, Freud descreveu isso quase como uma economia psíquica, um fluxo de energia dentro da gente. Isso leva a gente para a pergunta central. Se todo mundo tem essa energia de amor próprio, essa tal de libido voltada para si mesmo, como é que ela opera afinal? Para explicar isso, Freud imaginou que a nossa libido, ou seja, nossa energia vital, tem duas direções possíveis. Existe a libido do eu, que é a energia que a gente investe em nós mesmos, o amor próprio, e tem a libido do objeto, que é a energia que a gente direciona para o mundo, para as outras pessoas, para as coisas. A metáfora que o Freud usa para isso é simplesmente genial. Ele compara o nosso eu ao corpo de uma ameba. A energia que a gente investe nos outros é como se fossem os pseudópodes, aqueles bracinhos que a ameba estica para explorar o ambiente. E aqui vem o ponto crucial. Essa energia não é infinita. É como um reservatório. Quanto mais você investe lá fora, nos outros, mais o seu reservatório interno de amor próprio diminui. Estar muito apaixonado, por exemplo, significa que o eu se empobrece para enriquecer o outro. E se a nossa energia tem um limite, isso obviamente vai ter uma consequência direta em como a gente ama. Freud usou exatamente essa lógica para explicar por que escolhemos certos tipos de parceiros. Ele identificou dois caminhos principais. O primeiro ele chamou de tipo de apoio. É quando a gente busca alguém que nos lembre os nossos primeiros cuidadores, que nos proteja e nos nutra. Já o segundo é o tipo narcísico. Nesse caso, a gente busca no outro um espelho de nós mesmos, seja quem a gente é, quem a gente gostaria de ser ou até quem a gente já foi um dia. E talvez não exista um exemplo mais poderoso desse narcisismo renascido do que o amor que os pais sentem pelos filhos. É um fenômeno à parte. A tese de Freud é que os pais projetam na criança todo aquele narcisismo que eles mesmos tiveram que abandonar ao longo da vida. Eles enxergam o filho como a perfeição e, com isso, esperam que a criança realize os sonhos e ambições que eles não conseguiram. E agora a gente chega na parte final e talvez mais sofisticada da teoria. O que acontece com esse narcisismo todo da infância quando a gente cresce e a realidade bate a porta? Porque, ele não some no ar. A vida, as críticas, os limites, tudo isso força uma mudança. Mas então, para onde essa energia toda vai? Ele não desaparece, ele se transforma. Aquele sentimento de perfeição da infância é internalizado. Ele vai para dentro da gente e se torna o que Freud chamou de ideal do eu. É como se fosse um padrão interno de perfeição. E quem é o juiz que fica nos comparando com esse padrão? A nossa consciência. Então a grande sacada é que a gente troca aquela perfeição que a gente sentia ter quando era criança pela ambição de alcançar essa perfeição na vida adulta. A gente passa a vida toda se esforçando para chegar perto dessa imagem interna, desse nosso ideal. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que continua ecoando até hoje. Essa voz interna, esse nosso ideal, ela é uma fonte de inspiração que nos move para frente para as nossas maiores conquistas, ou ela é um tirano silencioso que nos julga sem parar e exige uma perfeição que a gente nunca vai alcançar?
A obra de Freud nos convida até hoje a investigar essa tensão que existe dentro de cada um de nós.